Olá, humaninhos! Hoje a gente vai fazer um tour dentro da célula para entender uma das funções mais importantes da vida, a síntese de proteínas. É isso mesmo! Vamos descobrir como a célula transforma o código genético em proteínas, essas moléculas que fazem absolutamente tudo no nosso corpo funcionar. E para isso, a gente precisa entender duas etapas, a transcrição e a tradução. Imagina que o DNA ele fica guardadinho lá no núcleo da célula, é como um grande livro de receitas. Só que esse livro não pode sair do cofre, ele é precioso demais. Então, o que a célula faz? Ela manda uma cópia da receita, e essa cópia é o RNA mensageiro, também chamado de mRNA. Esse processo de copiar a informação do DNA para o RNA chama-se de transcrição. E quem faz esse trabalho é uma enzima chamada de RNA polimerase 2. Mas, antes dela começar, fatores de transcrições gerais precisam se ligar ao DNA, sinalizando o local certo para iniciar a leitura. Geralmente numa região chamada de Tata Box, que faz parte do promotor. Agora, antes que a RNA polimerase comece a montar o RNA, a helicase, que é uma enzima que age como um zíper, desenrola a dupla hélice do DNA. Mas, para evitar que ela se enrole de novo logo em seguida, entra em ação as proteínas ligantes de fita simples, também conhecida como SSBs. Elas grudam temporariamente nas fitas abertas para mantê-las estáveis. E para aliviar a tensão da helicase, outra enzima entra em cena, a topoisomerase, que corta e reconecta os trechos do DNA para evitar o superenrolamento. Com o caminho livre agora, a RNA polimerase 2 começa a sintetizar o RNA a partir da fita molde, montando uma fita complementar, trocando a timina pela uracila. A fita complementar cresce na direção 5' para 3'. Quando a enzima ela chega ao sinal de terminação, a transcrição para o RNA recém-formado é liberado. Agora, esse RNA ainda é imaturo. Ele precisa de ajustes, principalmente nas células eucariontes. Então, primeiro ele ganha um Cap5', que é uma modificação com o nucleotídeo metilado que protege a extremidade inicial e ajuda no reconhecimento pelo ribossomo. Depois, ele recebe uma cauda poli-A com dezenas de adeninas na extremidade 3' que protege o RNA contra a degradação e facilita a sua saída do núcleo. E aí vem o famoso splicing, onde as enzimas chamadas spliceossomos, que são complexos formados por proteínas e pequenos RNAs, removem os introns, as partes que não codificam nada, e junta os exons, as partes funcionais do RNA. Pronto! Com esse acabamento, temos agora um RNA mensageiro maduro, que é exportado para o citoplasma através dos poros nucleares com a ajuda das proteínas transportadoras. Agora começa a segunda parte da história, a tradução. O RNA mensageiro chega ao citoplasma e se encontra com o ribossomo, que é a fábrica de proteínas da célula. O ribossomo é formado por duas subunidades, uma maior e uma menor, e é composto pelo RNA ribossômico, o rRNA, e proteínas estruturais. O ribossomo se posiciona sobre o RNA mensageiro e começa a leitura na região do códon de iniciação, que é sempre o AUG. Esse códon codifica a metionina, que é o primeiro aminoácido da proteína nascente. Aí entra o RNA transportador iniciador, que carrega a metionina e tem um anticódon complementar ao AUG. AUG, galera, é adenina, uracila e guanina. Sempre que eu falar essa trinca de códons, né, com as letras, lembre que eu estou falando dos aminoácidos, são as primeiras letras do aminoácido. Então, AUG, no caso, é adenina, uracila e guanina, tá bom?
A tradução, ela segue então com a entrada de novos RNAs transportadores, cada um carregando um aminoácido específico. Esses RNAs transportadores se encaixam no ribossomo de acordo com a sequência de códons do RNA mensageiro. As regiões dos ribossomos chamadas sítio A, sítio P, sítio E, são onde esses RNA transportadores entram e transferem seus aminoácidos e depois saem. Os aminoácidos, eles são ligados uns aos outros por meio de ligações peptídicas, catalisadas por peptidiltransferase, que é uma atividade enzimática do próprio RNA ribossômico, da subunidade maior, ou seja, o RNA ribossômico também funciona como uma enzima. A isso a gente chama de ribosima. A cadeia, ela vai crescendo como se fosse um colar de pérolas até que o ribossomo encontra um códon de parada, que pode ser UAA, UAG e UGA. Nesse ponto, entra uma proteína chamada fator de liberação, que promove a separação da cadeia polipeptídica recém-sintetizada no ribossomo. Mas essa proteína ainda não está funcional. Ela precisa se dobrar na forma correta. E é aqui que entram as chaperonas moleculares, que são proteínas que auxiliam no dobramento tridimensional correto da nova proteína, evitando que ela fique mal formada ou se desagrupe de forma errada. E além disso, muitas proteínas sofrem modificações pós-traducionais, como fosforilação, glicosilação e clivagem proteolítica, que ativam ou modificam a sua função final. Ou seja, da sequência de bases do DNA até uma proteína funcional tem muito trabalho envolvido, e tudo com um controle de precisão absurdo. Viram só que incrível? A partir de um simples código do DNA, a célula consegue montar proteínas que vão formar estrutura, transportar substâncias, catalisar reações, defender o organismo, enviar sinais, enfim. A vida acontece por conta disso. E se você gostou desse passeio pelo mundo da biologia molecular, já deixa seu like, compartilhe com seus amigos e comenta aqui embaixo o que você quer ver na próxima aula. E não esquece, entender a base ajuda você a dominar todo o resto. Até a próxima aula, maninhos. Um beijo!